Capítulo 31. Dever jurídico. Sumário. 174. Considerações prévias. 175. Aspecto histórico. 176. Conceito de dever jurídico. 177. Espécies de 174. Considerações prévias. 175. Aspecto histórico. 176. Conceito de dever jurídico. Dever jurídico. 178. Axiomas de lógica jurídica. 179. Dever jurídico e efetividade do direito. 174. Considerações prévias. Com a matéria do presente capítulo, completa-se o ciclo de estudos intitulado Relações Jurídicas. Os diversos assuntos já abordados nesta unidade deixaram patentes algumas notas peculiares aos deveres jurídicos. O esquema da relação jurídica mostrou a simetria existente entre direito subjetivo e dever jurídico, sob os liames da lei. Foi destacada, também, a correlação essencial que envolve direito e dever, pela qual um não pode existir sem o outro, aspecto este que não havia escapado ao apurado senso jurídico dos romanos. Jus e obligatio sum correlata. O direito e a obrigação são termos correlativos, o que equivale a dizer, em linguagem figurada, que estão entre si como os dois lados de uma moeda. Enquanto o direito subjetivo expressa sempre um poder sobre algum bem, oponível a outrem, o dever jurídico impõe, ao seu titular, a sujeição àquele poder. Se, do ponto de vista do interesse individual, o direito subjetivo se revela mais importante do que o dever jurídico, porque oferece benefício ao seu titular, no plano da teoria do direito não há qualquer prevalência. Ambos decorrem de um mesmo acontecimento, cujos efeitos são definidos por lei, e participam, em conjunto, de uma relação jurídica. Não obstante esse nivelamento científico, ao mesmo tempo em que se acumulam os estudos sobre o direito subjetivo, pouca atenção se dá à doutrina do dever jurídico, que é relativamente pobre. 175. Aspecto histórico. O conceito do dever jurídico, ainda hoje objeto de controvérsia, começou a ser teorizado a partir de Cristiano Tomásio, no início do século XVIII. Anteriormente não era considerado categoria independente, mas obrigação de ordem moral, que ordenava a obediência ao direito. O jurisconsulto alemão distinguiu a obligatio interna, que estabelecia imperativo apenas para a consciência, da obligatio externa, correspondente ao dever jurídico e que o situava no plano da objetividade. Para ele, o que caracterizava o dever em geral era o temor de algum mal ou o interesse em algum benefício. Essa ideia, que apenas deu início à doutrina do dever jurídico, alcançou repercussão, sendo aceita, inclusive, pelos estudiosos que não seguiam a linha de pensamento de Cristiano Tomásio. Com Immanuel Kant, de 1724 a 1804, novas ideias foram lançadas. O filósofo alemão distinguiu os dois deveres apenas quanto aos motivos da ação e não em relação ao conteúdo de cada um, pois achava que todos os deveres jurídicos expressavam, direta ou indiretamente, deveres morais. Tal concepção mereceu a crítica de Gustav Hadrusch, pois situava a moral como simples caudatária do direito, colocando-a na posição de quem firma a aceitação de uma nota promissória em branco. 1. Somente no século XIX, com John Austin, de 1790 a 1859, foi que se operou, de uma forma mais esclarecida, a independência do dever jurídico em relação à moral e a alguns elementos psicológicos. O jurisconsulto inglês, que concebeu a estrutura da norma jurídica como mandato, formulou uma noção sistemática do dever jurídico e o considerou componente essencial ao direito. Contudo, em 1912, ainda, Julius Binder afirmava: não há um conceito de dever jurídico, o direito não obriga, juridicamente a nada. 2. Modernamente, sob o influxo do pensamento kelseniano, a doutrina vincula a problemática do dever jurídico, de uma forma predominante, aos aspectos normativos do direito. 176. Conceito de dever jurídico. Às vezes empregamos indistintamente os termos dever jurídico e obrigação, embora o primeiro apresente um sentido mais amplo e genérico do que o segundo. Aquele se aplica a qualquer relação jurídica, para expressar a conduta exigida,
enquanto o vocábulo obrigação diz respeito aos vínculos de conteúdo patrimonial, como os existentes nos contratos. Referindo-se à obrigação, Pui Brutal observa que muitas vezes se empleia como equivalente a deber, y concretamente a dever jurídico, que em realidade é esse um conceito mais amplo que o de obrigação. 3. Dever jurídico e obrigação, por outro lado, não se confundem com o conceito de sujeição, que é a posição jurídica de uma pessoa em face de um direito potestativo de outrem. É neste sentido a exposição de Orlando Gomes, a necessidade de suportar as consequências jurídicas do exercício regular de um direito potestativo, tal como é o caso do empregado ao ser dispensado pelo empregador. 4. Só há dever jurídico quando há possibilidade de violação da regra social. Dever jurídico é a conduta exigida. É imposição que pode decorrer diretamente de uma norma de caráter geral, como a que estabelece a obrigatoriedade do pagamento de impostos, ou, indiretamente, pela ocorrência de certos fatos jurídicos de diferentes espécies, a prática de um ilícito civil, que gera o dever jurídico de indenização, um contrato, pelo qual se contraem obrigações, declaração unilateral de vontade, em que se faz uma determinada promessa. Em todos esses exemplos o dever jurídico deriva, em última análise, do ordenamento jurídico, que prevê consequências para essa variada forma de comércio jurídico. Devemos dizer, juntamente com Recasens-Siches, que o dever jurídico se baseia pura e exclusivamente na norma vigente. 5. Consiste na exigência que o direito objetivo faz a determinado sujeito para que assuma uma conduta em favor de alguém. Ao fundar-se o dever jurídico tão somente nas regras de direito, não se assume uma posição neutra. Em relação à moral, nem se pretende afastar o direito da influência dos princípios éticos. Essa influência é necessária e já se faz presente no processo de elaboração das normas jurídicas, quando o legislador se baseia nos valores básicos consagrados pela sociedade. A moral participa, portanto, na criação dos futuros deveres jurídicos. O jurista deve distinguir o dever de natureza jurídica, que nasce da incidência de regras de direito sobre relações de vida, dos deveres morais e dos derivados das regras de trato social. Muitas vezes há coincidência de disposição entre as diferentes espécies de deveres. A obrigação de não matar é, ao mesmo tempo, jurídica, moral, social e religiosa. Outras vezes o dever é apenas de caráter jurídico, como o de participar às autoridades fiscais à mudança de endereço. Algumas situações caracterizam exclusivamente o dever social, como a obrigação do pagamento de dívida decorrente de jogo. Nem a lei, nem a moral estabelecem obrigatoriedade a respeito, mas há um convencionalismo social que obriga o jogador a pagar a sua dívida. Quanto ao conceito do dever jurídico, a doutrina registra duas tendências, uma que o identifica como dever moral e a outra que o situa como realidade de natureza estritamente normativa. A primeira, a mais antiga, é difundida por correntes ligadas ao justnaturalismo. Alves da Silva, entre nós, defende essa ideia, obrigação moral absoluta de fazer ou omitir algum ato, conforme as exigências das relações sociais. É a obrigação moral ou necessidade moral, da qual só é capaz o ente moral. 6. O espanhol Miguel Sancho Izquierdo também segue essa orientação, necessidade moral que o homem tem de cumprir a ordem jurídica, e também é neste sentido a definição de Rodrigues de Cepeda, citada por Izquierdo, necessidade moral de fazer ou omitir o necessário para a existência da ordem social. 7. A tendência moderna, contudo, é a comandada por Hans Kelsen, que identifica o dever jurídico com as expressões normativas do direito objetivo. O dever jurídico não é mais que a individualização, a particularização de uma norma jurídica aplicada a um sujeito. Um indivíduo tem o dever de se conduzir de determinada maneira quando esta conduta é prescrita pela ordem social. 8. Com muita ênfase, Recasens-Siches expressa essa mesma opinião. O dever jurídico se funda única e exclusivamente na existência de uma norma de direito positivo que o impõe. É uma entidade pertencente estritamente ao mundo jurídico. 9. Eduardo
Fado Garcia Marques situou a natureza do dever jurídico em termo de liberdade, ao defini-lo como a restrição da liberdade exterior de uma pessoa, derivada da faculdade, concedida a outra ou a outras, de exigir da primeira certa conduta, positiva ou negativa. 10. Seu patrício mexicano, Fausto I. Valado Berron, considerou esta definição metajurídica, porque induz a considerar que alguém é livre fora do direito. Para Berron, o dever jurídico não é probabilidade de ser sancionado, nem temor a uma pena, nem restrição de liberdade, senão a única possibilidade lógica de ser livre. 11. A doutrina moderna, sobretudo através de Garcia Marques, desenvolveu a teoria segundo a qual o sujeito do dever jurídico possui também direito subjetivo de cumprir a sua obrigação, isto é, de não ser impedido de dar, fazer ou não fazer algo em favor do sujeito ativo da relação jurídica. O dever jurídico nasce e se modifica em decorrência de um fato jurídico lato sensu ou por imposição legal, identicamente ao que sucede com o direito subjetivo. Normalmente a extinção do dever jurídico se dá com o cumprimento da obrigação, mas pode ocorrer também por força de um fato jurídico lato sensu ou determinação da lei. 177. Espécies de dever jurídico. Em função de certas características que pode apresentar, o dever jurídico classifica-se de acordo com os seguintes critérios. 177.1. Dever jurídico contratual e extracontratual. Contratual é o dever decorrente de um acordo de vontades, cujos efeitos são regulados em lei. As partes, atendendo aos interesses, vinculam-se através de contrato, onde definem seus direitos e deveres. O dever jurídico contratual pode existir a partir da celebração do contrato ou do prazo determinado pelas partes, podendo sujeitar-se à condição suspensiva ou resolutiva. O motivo determinante de um acordo de vontades é a fixação de direitos e deveres. Normalmente os contratos estabelecem uma cláusula penal, para a hipótese de violação do acordo. O descumprimento de um dever jurídico ocasiona, então, o nascimento de um outro dever jurídico, qual seja o de atender à consequência prevista na cláusula penal. O dever jurídico extracontratual, também denominado obrigação aquiliana, tem por origem uma norma jurídica. O dano em um veículo, por exemplo, provocado por um abaroamento, gera direito e dever para as partes envolvidas. 177.2. Dever jurídico positivo e negativo. Dever jurídico positivo é o que impõe ao sujeito passivo da relação uma obrigação de dar ou fazer, ao passo que o dever jurídico negativo exige sempre uma omissão. A generalidade do direito positivo cria deveres jurídicos comissivos, enquanto o direito penal, em sua quase totalidade, impõe deveres omissivos. 177.3. Dever jurídico permanente e transitório. Nos deveres jurídicos permanentes a obrigação não se esgota com o seu cumprimento. Há relações jurídicas que irradiam permanentemente deveres jurídicos. Os deveres jurídico-penais, por exemplo, são ininterruptos. Transitórios ou instantâneos são os que se extinguem com o cumprimento da obrigação. O pagamento de uma dívida, VG, faz cessar o dever jurídico do seu titular. 178. Axiomas de lógica jurídica. O estudo do dever jurídico revela-nos a existência de 5 importantes axiomas, conforme analisa Eduardo Garcia Marques, a saber, axioma de inclusão, de liberdade, de contradição, de exclusão do meio, de identidade. 12. 178.1 Axioma de inclusão. Tudo o que está juridicamente ordenado está juridicamente permitido. É a teoria do direito de cumprir o próprio dever. Ao se determinar juridicamente que o eleitor deve votar, juridicamente é-lhe permitido que o faça. 178.2 Axioma de liberdade. O que estando juridicamente permitido, não está juridicamente ordenado, pode-se livremente fazer ou omitir-se. O testamento é negócio jurídico permitido por lei e como esta não lhe deu caráter de obrigação, pode-se praticá-lo ou não. 178.3 Axioma de contradição. A conduta juridicamente regulada não pode ser, ao mesmo tempo, proibida e permitida.
A ordem jurídica deve ser um todo harmônico e bem definido. Deste axioma deduzimos o princípio da isonomia da lei, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Esta não pode ser aplicada ao sabor das conveniências, com dois pesos e duas medidas. 178.4 Axioma de exclusão do meio. Se uma conduta está juridicamente regulada, está proibida, ou está permitida, deduz-se que tudo aquilo que não está proibido, está juridicamente permitido. 178.5 Axioma de identidade. Todo objeto do conhecimento jurídico é idêntico a si mesmo. Deve-se entender que o juridicamente proibido está juridicamente proibido e o juridicamente permitido está juridicamente permitido. 179. Dever jurídico e efetividade do direito. É pelo cumprimento do dever jurídico que o direito alcança efetividade. Possuem deveres jurídicos não apenas os indivíduos enquanto membros da sociedade, mas também aqueles que, por sua condição de autoridade administrativa ou judiciária, têm a missão de aplicar normas jurídicas. A efetividade jurídica, cujo estudo mais aprofundado acha-se afeto à sociologia do direito, caracteriza-se quando as regras de direito são acatadas nas relações intersubjetivas e aplicadas pelos funcionários. A efetividade do direito possui graus. É plena quando é aceita, de uma forma generalizada, por seus destinatários diretos e pelos funcionários. É relativa quando, ao mesmo tempo, uma parte numerosa de indivíduos e ou funcionários desvia a sua conduta das prescrições legais, e outra parte obedece-às. A efetividade do direito objetivo é nula quando não é acatado genericamente por seus destinatários diretos. Indiretos. Bibliografia principal. Ordem do sumário.